Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambakam Yajamahe. Namastê, Andréia, boa noite. Harion, seja bem-vinda. Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. O som tá legal, Andréia? Eu estava chamando o pessoal para live. É que o pessoal do algoritmo não tá me ouvindo, não, é? Tu já viu aquele plugzinho, aquele é P1, né? Aquele plugzinho de... Conseguiu? Legal. Que às vezes o contato é ali atrapalha um pouco o contato, fica ruim. Mas eu tava chamando o pessoal, eu clico nessa setinha aqui, essa asa delta, essa pipa que tem aqui embaixo, esse aviãozinho, e eu chamo a galera pro pessoal participar da live. O algoritmo ajuda, né? Ele chama, né, e tudo, mas eu gosto de dar uma colaboração. Saudações, Lila. Namastê. Harion. Bom, hoje nós vamos estar conversando com a professora Andréia Matheus sobre Swadhisthana Chakra e saúde mental, tá? Então eu vou estar chamando ela para a gente poder começar a live. Que o tempo não ruge, mas ele urge. Agora tem um detalhe importante, né? Isso é muito importante. Na visão védica, o tempo nunca é um adversário, o tempo é um aliado. Aí você vai falar assim, poxa, Alexandre, como é que é isso? Que história é essa de tempo aliado e o tempo não ser um adversário? O tempo é um aliado quando você desenvolve um atributo chamado paciência. Ele vira um aliado. É um sol. Quando você não tem paciência, aí o tempo torna-se um adversário. Então, de qualquer forma, a bola está com a gente. Boa noite, Andréia. Namastê. Harion. Namastê. Harion. Boa E aí, noite. como é que estão as... Boa noite. Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? A turma em casa? Tudo firme? Todos aqui na sala comigo, vamos ver, até a gata. Ah, é? Todo mundo participando da live? Maravilha.
A Todo mundo família, participando da live, Alexandre. a família reunida em torno da live. Família reunida em torno da live, por aí. Outrora a família ficava reunida em torno do fogo. Hoje a live é o fogo, Verdade, né? É muito bacana isso. verdade. Hoje nós vamos conversar, André, sobre Swadhisthana Chakra e saúde mental, não é isso? Sim, Beleza, eu acho bacana, eu achei maneiro isso aí, essa arrumação da gente pegar um chakra de cada vez, porque a gente pode conversar sobre detalhes, né? Detalhes de chakra. Que a galera que assiste, né? Mesmo que não participe agora, assiste depois, fala comigo, manda no direct, pô, achei legal a live, pô, botou conteúdo bacana lá, achei maneiro, o pessoal comenta, eles gostam de conteúdo, cara. Mas é que, às vezes, o horário de 9 horas, às vezes é um horário ruim, né? Às quartas-feiras, né? Tem um pessoal que queria participar, mas tá fazendo live em outros canais, né? Acontece esse tipo de coisa, mas a gente vai dançando conforme a música, né? Não é assim que a brincadeira? A gente sim. transforma o limão num... Como é que chama? Uma Numa limonada, ou até numa caipirinha, né? Dependendo do gosto do cliente, é isso aí. Então, essa palavra, André, do Swadhisthana, ela é uma palavra do sânscrito, né? E ela tem alguns significados, alguns significados. A palavra swa de Swadhisthana significa eu, tá? E a palavra adhisthana significa estabelecido. Então, para o português fica uma coisa estranha, eu estabelecido. O troço meio estranho, eu estabelecido, né? Então, como tem o sânscrito é uma língua muito simbólica, e aí dependendo do contexto que a palavra Swadhisthana apareça, ela vai ter outro tipo de interpretação. A gente tem aqui morada do prazer, aí ela tem uma relação aí quase que com sexo, porque tem uma relação com prazer. Suporte do sopro da vida, é uma outra tradução para Swadhisthana. Fundamento de si próprio. Olha só, fundamento de si próprio. Esse fundamento de si próprio tem uma relação mais adequada com o eu estabelecido. Não sei se você concorda. Concordo. E existe uma outra que seria onde o seu eu está estabelecido. Essa aí quase que completa o... Melhor, completa não. Ele ratifica o primeiro, o anterior. Fundamento de si próprio, onde o seu eu está estabelecido, né? Seria uma tradição mais literal, vamos botar assim, né? Do Swadhisthana. Então, esse chakra Swadhisthana, ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele vai ter uma relação aí com a expressão adequada de Freud é pulsão, não é isso? Pulsão. Libido e pulsão. Para Freud. sim. Legal. Eu gosto de Freud, eu acho Freud um cara bacana. Freud é um cara. E até pela época com que ele fez esse tipo de trabalho, né? Desenvolveu esse tipo de trabalho, uma época muito antiga, então tinha outros valores, outras questões, então tem que dar um voto ao cara, né? Dar um aplauso ao cara pelo esforço aí, pela ajuda, né, que nos trouxe. Mas na questão aqui do Swadhisthana, ele vai ter aspectos quando ele está equilibrado, quando ele está numa baixa energização e quando ele está numa alta energização, tá? Essa vamos chamar assim, de energização, vai criar desequilíbrios e uma baixa energização, vai também causar desequilíbrios, né? Então, eu separei aqui alguns para a gente poder estar conversando sobre eles, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem bloqueio, né, algum tipo de bloqueio, ela vai... Isso aqui, no caso, já é uma hiperfunção,
o bloqueio do Swadhisthana Chakra está ligado a uma hiperfunção, uma hiperenergização, né? Ela vai desenvolver uma personalidade agressiva, né? E uma necessidade de uma ação violenta. Tem um aspecto de autodestruição, né? De autoagressão, né? Aí eu não sei também se seria o caso de estar incluída as doenças autoimunes. Isso me passou pela mente agora, tá? Sim. Mas aí eu quero escutar você depois com calma. Erotismo exacerbado e até fantasioso. Desejo sexual indiscriminado. Quer dizer, há um descontrole, né? Pela hiperenergização. E tende a fazer as coisas em excesso. Tipo, falar muito. Na medicina chinesa, nós usamos a expressão verborragia. É a pessoa que não consegue fazer pausa. Por exemplo, a gente está conversando, está rolando pausa. Você fala, eu ouço, eu falo, você ouve. Namastê, Paulo. A gente troca e tem pausa. A pessoa verborrágica não. Ela liga uma metralhadora e manda. Um assunto emenda no outro e não necessariamente tem conexão com o outro. A pessoa está sentindo a necessidade de falar, quer dizer, é uma hiperenergização. Ela está com muito e ela tem que descarregar isso de alguma forma, né? Então, essas seriam as características. Outro aspecto é da compulsão. Você falou isso na outra, em relação ao Muladhara, se eu não me engano, na outra live. Então ela tem consciência das sensações, tanto de prazer quanto de dor. Ela vai ser uma pessoa que vai ser levada a uma entrega a experiências prazerosas, e ela vai ter isso, a compulsão, para evitar experiências desagradáveis. Então ela não tolera a aversão, aquilo que é desagradável, aquilo que é ruim, aquilo que é uma adversidade, aquilo que é um obstáculo. Ela foge disso. E ela vai também ter uma outra característica, que é a necessidade de objetos e pessoas, e até de situações, que façam ela se sentir segura emocionalmente. E que estejam associados ao prazer. Fiz uma apresentação breve, o mais sucinto que eu pude, do que é a hiperenergização do Swadhisthana Chakra. E aí, passo a bola para você e sou todo ouvidos. Se você ficar em dúvida em algum ponto, porque eu anotei, tá? Para poder ficar uma coisa bacaninha. Se você quiser que eu pontue alguma questão, o 1, 2, o 3 ou 4, eu falo para você. Só me falar que eu te ajudo. Tá legal? Não, com certeza. Na verdade, te ouvindo agora, eu também vou começar a fazer minhas anotações. Gostei. Que eu li o material que você me mandou. Ajuda. É que para as aulas eu faço PowerPoint. Não precisa ser um PowerPoint, pode ser umas anotações. Ah, não, sim. Só um minutinho, André. Só um minutinho. Claro. Fica aí, por favor. Desculpe, gente, desculpe. Casa que tem gato é um problema, cara. Ou uma solução, nem sei, cara. Gato é um bicho danado. Saudações, Vadriane. Namastê. Gato é um bicho danado, cara. Porra, eles quando ficam com o negócio, rapaz, porra, não para, rapaz. Enquanto não consegue, não sossega. Mas sim, André, desculpe, pode falar. Não, imagina. Eu estava ouvindo você, e aí eu estava pensando assim, que eu tinha pensado, eu também estou aqui com a minha cachorra agora querendo aprontar. Eu estava ouvindo você, e aí eu tinha pensado em ir numa direção, mas te ouvindo eu mudei. Vou dizer por quê, porque talvez não seja
tanto pensar em diagnóstico propriamente dito, né, como as pessoas conhecem, por exemplo, diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico, mas pensar um pouco as funções psíquicas, quando você pensa na psicopatologia, mesmo na Sim. psicopatologia fenomenológica. Né? Então, pensando por aí, o segundo chakra, por exemplo, você estava falando da hiper... Não, primeiro, voltando um pouquinho, você estava falando desse eu, né? Eu fiquei pensando aqui que, assim, para o entendimento da Gestalt, nós somos seres relacionais. Então, você não tem uma construção de eu. É bem a ideia do Sartre, porque, inclusive, é uma das bases filosóficas. A experiência precede a essência. Ou seja, não há essência. É a experiência que te constitui. Você só sabe quem você é a partir da experiência. Então, eu só sei que eu sou Andréia, que gosto, por exemplo, de comer sorvete, porque um dia eu experimentei sorvete. Enquanto eu não experimentar o sorvete, eu não posso me definir como aquela que gosta de sorvete. Perfeito. Então, é sempre a relação eu-mundo, mundo-eu. Né? É sempre assim. É claro que tem algo desse eu, porque eu vou gostar de sorvete e você talvez não goste. Que aí é o que a gente vai falar dos atravessamentos de campo e de algo que é nosso, que se você pega a constelação familiar, você vai entender pela ancestralidade, que nós não somos a nossa única história e tal. Então é um eu múltiplo, né? Assim, sujeito aí. Sim, talvez isso seja um pouco diferente do que o yoga... Não sei, depois queria até te ouvir. Tá. Mas assim, quando você estava falando da hiper, eu estava pensando em algumas funções psíquicas que você encontra nas súmulas psicopatológicas. Que, assim, estou falando aqui isso, mas não reduzindo as pessoas somente a isso, né? Perfeito. O diagnóstico é um aspecto, mas não é o único de uma pessoa. E de um modo geral, a pessoa é um aglomerado, né? A pessoa é um aglomerado. É uma história. Tanto que em Gestalt a gente fala de colocar o diagnóstico entre parênteses e em saúde mental também. Basaglia dizia isso, para olhar o ser. Então, você faz a redução fenomenológica. Não é que você tira aquilo, mas é que se você olha só o sintoma, só a psicopatologia, você não vê aquele ser e aquela história. E o mesmo diagnóstico em pessoas diferentes são totalmente diferentes. Porque são pessoas, né? Sim. Mas fazendo esse apanhado, pensando nas funções psíquicas, por exemplo... Quando você falou da hipersexualidade, né? Então, assim, a hipersexualidade, muitas vezes, você encontra nos transtornos quando a pessoa está num estado maníaco. Ela hipersexualiza. Tem um filme, para não citar histórias pessoais, mas aquele filme... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome. A Vida Alguma Coisa. Depois eu posso dar o nome direitinho. Que é a história de um casal e os dois fazem tratamento de bipolaridade. É lindo esse filme. Depois eu tô com A Vida é Bela, mas eu tenho quase certeza que não é A Vida é Bela. Depois eu vejo direitinho. A Vida é Bela é do Roberto Benigni, né? Pois é, que é uma outra... Não é à toa que eu tô com esse filme na cabeça, porque eu acho esse filme super atual hoje, porque a gente está vivendo. Mas aí é uma outra discussão. Né? Muito bom o filme. E aí ela fala no filme... Ela vai falar uma hora que ele perguntou, por que você está aqui, né? Por que você foi demitida? E aí ela fala, porque eu transei com o escritório inteiro. Só que ela fala isso com sofrimento. Por quê? Porque na mania, ela realmente transou com todo mundo. Porque você tem um impulso que é maior do que você. Muita energia. Só que quando passa a mania, porque não é uma escolha, entendeu, Alexandre? A pessoa está num estado... que ela não tem consciência do que está rolando, ela se expõe muito. E depois, quando ela estabiliza, isso muitas vezes traz muito sofrimento. Sim. Né? Então, assim, teve um vídeo até que rolou um tempo atrás, não sei se você viu, num TikTok desse da vida, que era uma paciente psiquiátrica, por acaso eu até a conhecia, cheguei a tratar dela, e o vídeo circulava na rede porque ela estava num estado de mania, hipersexualizada, e aí ela estava cantando um motorista, e o cara filmou, debochando, entendeu? Caraca. Bem complicado. Quando você falou agora, sabe o que eu me lembrei?
Lembra da história de um rapaz mendigo que teve uma relação sexual com uma moça num carro e o marido encontrou aquela confusão toda? Eu lembrei disso. Depois eu fui entender um pouco mais da história, né? Depois de relato da polícia e tudo. Aí a imprensa fez primeiro um auê danado, depois eu fui pegar alguns canais. E aí eu estava vendo o seguinte, que a menina tem uns transtornos, né? E naquele momento ela estava tendo uma crise. O rapaz que fazia ali, no caso, estava na condição de mendicância. Pô, tu não tem como saber, tu tá no meio da rua. Você, pô, uma mulher bonita, você fala assim, pô, isso é um presente de Deus, cara. É o que você pensa. Tu tá numa situação de procurar almoço. Cara, carinho, atenção, caramba. É um negócio assim. Quer dizer, os dois estavam numa situação muito complicada, né? Namastê, Sim. Clarice. Obrigado. Sim, então, e parece que ela estava numa construção delirante de que ela precisava ajudá-lo e passava pela relação sexual, entendeu? Perfeito, perfeito. Impressionante o negócio, né? Assim, a correlação que foi feita, né? Naquele processo. Sim. E, por exemplo, você falou, né? Quando as pessoas falam sem parar, numa verborragia, Sim. Isso é uma das funções psíquicas que você avalia numa súmula psicopatológica. Porque isso, inclusive, vai ligar ao pensamento. Normalmente, as pessoas, quando falam muito rápido, elas estão com o pensamento também descarrilhado. Acelerado, né? Sim. Exatamente. Exatamente. E aí, por isso, elas falam muito rápido. Né? Então, também é uma avaliação que a gente faz É claro, uma pessoa que está falando rápido, porque ela está num momento de ansiedade, que acabou de sofrer. Não, isso não. Porque tudo para psiquiatria, tudo para psicopatologia, para os manuais, você tem que ter um tempo, que é mais de uma semana. Sim. E tem que estar te impedindo de outras funções da vida, né? Porque é comportamento. Qualquer um de nós, em algum momento, pode sofrer uma situação e descarrilhar, mas depois você volta. Claro, claro. Né? Então, assim, teve uma outra coisa que você falou que também me lembrou a questão da compulsão. A compulsão é muito interessante também, porque pra gente, na psicologia, tem duas formas de você ver a compulsão. Essa compulsão que a pessoa vai e o mundo não preenche, tipo, ela come, ou ela joga, ou ela transa. Parece que não tem ali uma saciedade, que eu acho que tem muito a ver com essa hiper, né? Do segundo chakra. Mas tem uma outra que eu vou até te perguntar se você acha que tem a ver com esse ou com o outro. Que é um comportamento compulsivo, mas ligado a rituais. Tipo assim, a pessoa tem que arrumar de tal jeito, né? Se ela não arruma de tal jeito, ela vai voltar para arrumar. Ou ela vai sair pensando nisso e vai voltar para conferir. Tem que ter tudo muito milimetricamente arrumadinho. Tem que ter... Senão, ela não consegue dar conta, ela paralisa. Também tem um filme da Netflix que fala disso, e eu esqueci o nome, hoje eu estou ruim de nome. Mas, de qualquer maneira... Então, você está falando, eu estou lembrando do Jack Nicholson em Melhor Impossível, ele era uma figuraça, né? Melhor Impossível, exatamente, o Jack Nicholson do Melhor Impossível. Mas ali, a leitura que a gente... Falando de uma maneira generalizada, né? A leitura que a gente pode fazer é que é um pouco diferente dessa primeira que eu citei, porque parece que a pessoa está tentando organizar o mundo. Ela está precisando, de alguma maneira, organizar o mundo e ter algum controle sobre ele. E aí a gente pode fazer leitura de que essa pessoa está tão frágil que ela pode fragmentar a qualquer momento. Você acha que esse também teria a ver com o segundo chakra? Certo modo, sim. Certo modo, sim. Mas aí, vê bem, o segundo chakra, ele tem uma relação nessa questão aí da fragmentação. Uma característica do segundo chakra, mas aí, vê bem, não é na hiperenergização, mas sim na hipo. A necessidade de controlar o outro.
controlar o parceiro, controlar o amor da vida dela, entendeu? Mas aí, no caso, Ou da esse seria vida um tipo dele. de controle da vida, entendeu? Você Da precisa vida. controlar as variáveis, tipo assim, a Sim. impermanência insuportável. Sim, A sim. impermanência. Sim, uma característica da impermanência, é verdade. Verdade. Eu queria falar contigo era uma outra coisa. Quer ver só? Quando você estava falando sobre o Jack Nicholson. Ah, sim, eu estava. Olha só, isso eu queria tocar nesse assunto e dar minha opinião sobre isso e por que eu fiz o que eu fiz. Há uns anos atrás, uma aluna aqui na ilha, ela me viu arrumando a sala. O meu trabalho era completamente diferente do que é hoje. Hoje eu deixo os tapetes no canto, as pessoas chegam, se chegarem duas, pegam 2 tapetes, três tapetes, cinco tapetes, pouco importa. Depois passa álcool 70 em tudo, aguarda, conforme for, dobra e guarda, então chega alguém e usa, enfim. A pandemia mudou tudo. O que acontece? Na época, eu deixava os tapetes todos arrumados na sala e os cobertores, o pessoal sentar e depois usar em algumas posturas para dar conforto na prática deles. Deixava cada tapete com um cobertor. E aí, ela chegou um pouco mais cedo, ela me viu arrumando para a aula que iria iniciar, eu arrumando. Ela olhou para mim e falou assim, ela é fisioterapeuta, essa menina. Ela falou assim, Alexandre, posso fazer uma pergunta a você? Pode. Você tem toque? Eu falei, toque? O que é toque? Transtorno Aí ela falou obsessivo assim, compulsivo. toque é transtorno obsessivo compulsivo. Eu falei assim, eu acho que não. Eu falei, não, porque você arruma tudo tão certinho, tão organizadinho, cara, eu acho que você tem toque. Aí eu falei para ela assim, olha só, eu vou te explicar por que eu não tenho toque. Quando a gente chega num barzinho, eu e você e mais algumas pessoas, são todos aí, chegamos num barzinho. Aí encontramos uma mesa molhada, copos que estavam ali molhados, a toalha de papel está molhada, existe palito de dente quebrado, caroço de azeitona em cima da mesa. Aí chegou um garçom, junta tudo, amassa tudo dentro do papel e joga no lixo. Bota uma outra toalha pra gente, bota prato, bota copo limpo, seco, isso, aquilo, outro, porque a gente vai começar um outro trabalho ali. Eu pergunto a você, isso é toque? Não, ele está arrumando. É o que eu estou fazendo. Para mim, essa aula que eu vou dar para você, para mim tem que estar tudo organizadinho. Eu quero que você se sinta bem. É a mesma coisa que o garçom faz lá. Eu procurei usar esse exemplo de uma situação que aconteceu comigo em aula para ilustrar isso, porque muitas pessoas criam essa ideia de que ela tem algum tipo de transtorno. É diferente do que você falou, até em relação ao que você citou na questão do Jack Nicholson. Não sei se vocês lembram, quem está na live assistindo, ele abria e fechava a porta 5, 6 vezes para ter certeza que a porta estava fechada ou estava aberta. É diferente de você pegar e arrumar. Você, cara, você quer as coisas organizadas, arruma. Se não tiver organizada, ninguém vai morrer por causa disso, cara. A vida segue. Eu já dei aula, tapete desorganizado, cobertor desorganizado. Tá tudo bem, cara. A vida segue. Não me gera um sofrimento. É isso que eu queria chegar. Não me gera um sofrimento. Porque a pessoa que tem um transtorno, ela sofre, cara. Ela fica ali inquieta. Enquanto ela não conseguir endireitar o troço, ela não sossega. É igual o gato. Gato é um bicho danado. Enquanto ela não fizer o que ela quer... O gato é assim, não é isso? Enquanto não fizer o que ele quer, ele não sossega, cara. Ele vai, volta e ele quer fazer, cara. Mas eu procurei dar esse exemplo, porque muitas vezes as pessoas podem, porque a informação muitas vezes vem e não vem com uma explicação. E a pessoa começa a nutrir a ideia de que ela tem um transtorno, quando na realidade não tem, pô, ela só quer as coisas organizadas. Senão a gente poderia dizer que todo mundo de virgem, não é isso? O pessoal que é de virgem, que é tudo organizadinho, todo mundo de virgem teria algum transtorno, cara. Obsessivo, compulsivo, Mas então, eu acho que você está falando uma coisa importante que também tem a ver com yoga. Sabe o que é? A gente vive numa sociedade, isso é uma grande batalha dos profissionais de saúde. E eu entendo a yoga dentro dos critérios de saúde, né? Eu acho, assim.
né? Acho que também tá dentro da saúde, né? Como esporte e tal. Porque saúde é muito mais amplo. Assim, nós da saúde, a gente tem um grande desafio. A gente vive uma sociedade que quer o tempo todo colocar em caixinha. E a caixinha do diagnóstico é uma das mais... Todo mundo, assim, as pessoas têm a expectativa de explicar o outro pelo diagnóstico. Eu tenho, ou se explicar, eu tenho toque, eu sou deprimido. É só você ver, ninguém mais fica triste, para começar. Não existe, ninguém fala assim, eu tô triste, sempre eu tô deprimido. E aí... Vulgarizou-se, né? O termo. Oi? Ficou banal. O termo deprimido ficou banal. Eu acho que mais que banal, Alexandre, realmente é uma... Assim, eu fico deprimido, eu fico ansioso, não é angustiado, porque a angústia faz parte da vida. Sim. Gente, não se iluda. O sujeito livre é um sujeito angustiado. Já dizia o Sartre no século XIX. Liberdade e angústia, porque você se responsabiliza pela escolha. Não tem jeito. Não tem jeito, é solitário, né? Correto. Mas assim, o yoga, né, Alexandre, ele vai na proposta do autoconhecimento, de você afirmar quem você é. Todo o trabalho dos 8 passos, da meditação, dos asanas, é sempre de afirmar o quê? Quem nós somos, não é isso? O nosso tempo, que é diferente do tempo do outro, a nossa inteligência, que é diferente da inteligência do outro. Bom, né? É aceitar a gente do jeitinho que a gente é. Claro. Né? Aceitar nas diferenças. Aí como mergulhar no mundo assim, inclusive entendendo que a gente vai ter lá os nossos, porque os chakras eles desequilibram, reequilibram, que a gente está na vida, você é assaltado, seus alinhamentos de chakras se descompensam, depois eles voltam, né? Sim, isso aí. O momento político também é um convite a ficar desequilibrado. Acontece, chakra, exatamente, né? Verdade. E assim, e aí como poder simplesmente se explicar, sem precisar se diagnosticar? Eu acho que isso é uma questão. Porque a yoga diz para a gente se explicar pelo que a gente é. Por ser. Né? E o ser é muito maior do que o diagnóstico. E aí as pessoas ficam... É isso. Você não é organizado. Ou você não tem um respeito a cada aluno que entra na sala e você quer que ele encontre uma sala arrumada para ele, né? Não, você tem toque. Diferente, né? Diferente, verdade. E detalhe, você vê o seguinte, eu não sei se o pessoal que está na live sabe, eu tenho uma formação em química, né? E eu trabalhei, eu sou aquele tipo de químico que eu gosto de bancada. Por isso que é possível que vocês um dia me vejam cozinhando. Porque eu vejo numa cozinha um laboratório. Né? O que acontece é que eu trabalhei com monitoria, quando eu trabalhei com monitoria na Federal de Química, até para poder ganhar uma grana e ajudar a bancar minhas despesas, o laboratório, cara, tem um nível de organização. É como acontece, sabe com o quê? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar, eu estudei uma disciplina chamada Educação para o Lar. Era oferecido numa escola pública e era serviço de copeiro. Copeiro é um cidadão que ele sabe o que é copo para vinho, copo para água, copo para suco, garfo para peixe, garfo para frango, até aquele alicate, parece o alicate do escargot, a lesma que o pessoal gosta na França de comer, tem tudo isso numa mesa. E o laboratório não é muito diferente, porque você tem que arrumar as coisas de modo a ser funcional a experiência, o experimento que vai ser feito ser funcional. Então, eu já deixo o material pesada. A pesada, muitas vezes o professor não autoriza que você pese, eu poderia pesar, mas ele não autoriza, porque isso faz parte do aprendizado do aluno. Lidar com balança analítica, fazer a regra de 3 da matemática, porque ele pesou um peso diferente, não conseguiu pesar um peso exato. Então, tem outras histórias envolvidas. Mas a organização no laboratório, na bancada, ela tem que acontecer. O tubo de ensaio tem que estar limpo. Se não estiver limpo, cara, vai interferir no resultado da experiência. Então, essa coisa da organização é uma coisa que você percebe na vida. Os teus livros em casa, se eles estiverem organizados, teu trabalho é muito mais produtivo do que desorganizado. Cara, onde é que está meu livro? Onde é que está meu livro? Aí procura aqui, procura. Cara, meia hora, 40 minutos, 1 hora se passou. Às vezes era o tempo que você tinha para poder dar uma estudada. Você perdeu aquele tempo,
procurando um livro. Se tivesse organizado, esse tempo não teria sido perdido, teria sido melhor aproveitado. Essa que é a ideia, né? Então isso a gente não pode dizer que é uma patologia, né? É simplesmente um modo de você poder trabalhar e ter um desempenho um pouco melhor em relação à vida, né? De forma organizada. Agora, me lembrei também de duas coisas quando você estava falando. Uma é assim, eu já vivi uma situação que eu atendi uma pessoa, não foi nem no serviço público não, no consultório, que ela, Sim. é claro que já tinha ali vários elementos, nunca é um elemento só, mas Perfeito. ela começou a seguir uma determinada... E eu não estou dizendo mal dessa linha não, tá, gente? Só Tá. porque eu acho que assim, quando a gente fala de meditação, de yoga, de asana, é poderoso para o bem e a gente tem que estar Sim, preparado, né? Não é sim, só chegar e fazer o exercício. Essa claro. pessoa, ela literalmente, assim, o gatilho final para abrir o primeiro surto maníaco foi depois de uma experiência com meditação de hiperventilação. Caraca. Para Entendi. você ver como essa coisa da respiração, dos chakras, Sim, não é sim. secundário, é porque a gente Não, não não. analisa por aí, né? Assim, a gente, Sim, aqui no Ocidente, diferente da medicina Ayurveda, porque era um elemento importante, né? Então, assim, botar para respirar, botar... Você tem que saber, você tem que conhecer ali o sim. que você está lidando, né? Ao mesmo tempo também, que fazer algumas práticas que envolvia primeiro e segundo chakra, eu vi que teve efeito. Foi uma forma Sim. de eu conseguir acessar a pessoa, sabe? Mas foi com movimento, não dava para ficar muito tempo na permanência. Era mais fluido a postura, sabe? Perfeito. Mas também vi ali que a pessoa, você conseguia trazer a pessoa. Eu já vi Entendi. isso também. Na sexta-feira, Andréia, fortalecendo isso que você está falando, eu fiz uma live com o professor Alberto. Beleza. E aí nós estávamos conversando sobre várias coisas, e aí tocou-se no assunto de um livro chamado Índia Secreta, de um autor inglês chamado Paul Brunton. Aí eu comentei com o Alberto alguns detalhes do livro que ele não lembrava, inclusive o encontro do Paul Brunton num parque com o Ramana Maharishi. O Ramana Maharishi apareceu para ele flutuando no ar, em postura de lótus, flutuando no ar. Ele ficou impressionado com aquilo. Isso foi que levou ele para a Índia. E aí o que acontece? Nesse livro, ele encontra um cara chamado Brahmar, que é um indiano. Esse cara, como pela falta de um professor, um mestre que orientasse ele, ele começou a praticar pranayama por conta dele. Desenvolveu um tumor no cérebro dele. A prática errada de pranayama. Aí, no livro, o Paul Brunton relata que, conversando com o Brahmar relata para ele que um ser ou um médico espiritual vem no plano invisível e faz uma cirurgia na cabeça dele, resolvendo o problema do tumor. E em seguida dá uma puxada de orelha nele e fala o seguinte: não se faz pranayama sem orientação. Procura um professor, procura um mestre para fazer pranayama. Aí foi que ele procurou um outro mestre. Se eu não me engano, o nome do cara era Mestre das Formigas. A palavra formiga é Valmiki, em sânscrito, Valmiki. Devia ser alguma coisa Valmiki, o nome do cara. E aí, ele de vez em quando ele tinha contato com esse mestre, o mestre passava umas instruções para ele, e ele voltava para a casa dele, porque havia uma distância grande entre a casa do mestre e dele, e ele fazia as práticas dele agora sob supervisão de um mestre. E aí a vida dele seguiu bem, né? Mas mostrando, reforçando o que você falou, a importância e a potência do trabalho respiratório, né? Mas a pessoa, depois do surto, ela se estabilizou? Então, ela estabilizou, mas ela experimentou a mania. Aí foi uma outra questão, assim, porque ela procurava esse estado, né? Procurava esse estado de ficar mais eufórico. E assim, Ela buscava esse estado. começou a querer buscar.
ela se sentia melhor, assim. Ela não tinha uma certa crítica sobre ao redor, né? Porque a funcionalidade não existia em estado de mania, não existe. Você não consegue terminar nada. Você começa uma coisa, começa outra, você tem muitas ideias, mas você não pragmatiza, porque você abre, você não para, até para dirigir. Atira em tudo quanto é direção, né? Literalmente. Mas para a pessoa, às vezes, dá uma vivência, ainda mais se você já tem um humor mais distímico, né? Mais deprimido, mais... Entende? Então, assim, e aí isso é um problema. É um problema. Porque a gente tem que saber usar as práticas, né? Eu estava lembrando aqui uma vez também, automassagem, aquela automassagem. Sim. Né? Que você esquenta, bota no olho, aí Sim. massageia, não é isso? Que isso. É a pessoa que faz nela, não é nem você que toca. Que você ainda poderia ter o uso do seu toque, que aí ainda é uma outra questão, né? Claro. E aí essa pessoa estava fazendo automassagem, porque ela estava muito agitada. Quando chegou na área exatamente do segundo chakra, Alexandre, e aí até queria te perguntar se a pele está ligada à estimulação de algum chakra, se você puder me dizer. Porque quando chegou nessa parte da área do abdômen, onde está o segundo chakra, ali no umbigo e tal, cara, a pessoa começou a chorar, porque começou a vir imagens e memórias de situações bastante complicadas na infância. Entendi. Só com toque. Nesse caso, nem foi um asana, né? Foi só o tocar, assim. Você, quando falou agora sobre essa questão do toque, eu me lembrei do seguinte. Eu tive uma aluna, ela já é falecida até. Ela era artista plástica e bailarina. Beleza. Me parece que o balé veio primeiro, depois veio a arte plástica. E ela se casou com um camarada financeiramente muito bem sucedido. E ela teve uns problemas no sentido do seguinte. Um belo dia ela estava chegando da rua, do supermercado, com os filhos e o marido, 2 filhos e o marido. E quando eles estacionaram o carro para poder abrir a garagem e entrar em casa, eles perceberam que tinha gente dentro da casa. E aí, o marido dela foi orientado por esse pessoal que botasse o carro na garagem. O cara fez. Ela foi levada para os quartos com os garotos, ficou por 2 horas lá. Alguém chegou para ela e falou: não saia, fique aqui. Não vai acontecer nada com você nem com seus filhos. E aí, quando ela passou as 2 horas, ela procurou, viu que não tinha movimento na casa, ela saiu, percebeu que a casa estava vazia. O marido não estava. Só tem ela e os filhos. Passaram-se 2 meses, o marido dela apareceu morto, na Baixada Fluminense. Até hoje ela não sabia. Ela morreu sem saber em que o marido tinha se metido. Essa foi a realidade. Ela não sabia, né? E aí, ela me conheceu, começou a praticar yoga comigo e me perguntou se eu tinha possibilidade de eu fazer massagem. Massagem ayurvédica, terapêutica. Eu falei, não, eu faço. E eu comecei a fazer. Foi aí que eu lembrei agora que você comentou do lance do toque. Aí não foi um alto toque. Conforme eu ia fazendo a massagem nela, ela era extremamente tensa. Sabe a pessoa tensa? Rígida. Ela chorava. Chorava. E aí foi que eu fiquei sabendo dessa história. Ela me contou a história, até um pouco envergonhada por ter chorado durante a massagem. Mas, na realidade, o que estava acontecendo? A massagem estava quebrando algumas cadeias ali, algumas estruturas de coraça que estavam armazenadas por conta das emoções, né? Muito tempo. E aquilo começou a fluir um pouco melhor para ela. Então, nas massagens seguintes, ela chorava cada vez menos, conseguia falar, ela tinha um travamento na mandíbula, isso também relaxou. Quer dizer, a coisa foi fluindo. Então, tem uma relação com o corpo? Tem, como acontece com a questão das asanas. Algumas asanas, elas mexem conosco
e até atualizam coisas. Porque uma coisa é você ter uma ideia. Ah, cara, esse asana tem uma ideia. Sabe, quando eu faço ele, isso é uma coisa. Outra coisa é que você está fazendo asana e você sente uma energia chegando em você, tomando conta da situação. Aí você fala assim, pô, aí tu para, né? Talvez você para e fala assim, peraí. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí na segunda ou terceira vez, aquele movimento energético que está acontecendo com o teu corpo contra a tua vontade, você não sabe. Aquilo ali é uma surpresa para você, já não é uma coisa desconhecida. E aí você consegue gerenciar um pouco melhor. Entendeu? Então esses movimentos energéticos, à medida que a gente vai praticando e vai se percebendo essas nuances, essas alterações, isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Como há essa relação entre mente e corpo e mente, o tempo todo. Na verdade, é um só, né? Um só. A gente é que divide no Ocidente. Exato. Para ter uma compreensão um pouco melhor. Sim, até porque a pele é o mesmo folículo que forma o cérebro, o mesmo folículo nervoso. É tudo uma cadeia só. É a gente Perfeito. que divide. Porque Perfeito. o pensamento reflete no corpo e o corpo reflete no pensamento. Por Sim. isso que o yoga, se você pratica a longo prazo, você vai... Acho que nem precisa ser tão longo, pelo menos comigo nem precisou ser. Você vai vendo como você vai tendo posturas de mudança de dentro para fora que quando você olha, você já fez. Perfeito. Perfeito. Mas Né? também tem um fator algo... do seguinte, né? Você estava madura para a experiência. Entendeu? Você estava madura para a experiência. Eu vejo muitos alunos que têm dificuldade em compreender certas coisas. Por isso que, por exemplo, no curso de formação, as pessoas falam assim, porra, esse cara não gosta de dinheiro, cara. Pô, não é isso não. É um cuidado que eu tenho em relação ao outro. Porque o que acontece é o seguinte, eu já tenho uma percepção de que você vai aproveitar pouco aquilo porque você não se permitiu ter certas experiências que a prática regular de yoga vai te proporcionar, para que você possa ter uma compreensão. E isso, para nós ocidentais, é uma coisa extremamente difícil. Porque a gente está tão desconectado nosso cérebro do restante, que a pessoa, muitas vezes, ela não entende que quando você faz uma prática que mexe com a tua suprarrenal, isso influencia na tua mente, na tua percepção. A pessoa, ela não consegue se sentir como um todo, ela é toda compartimentada. Então ela acha que o corpo é uma coisa, a mente é outra, e ela não se vê como um todo. O asana, ele tem o vigor do físico, né? Eu tô agora fazendo exercícios mais vigorosos, retomando o meu lado de atleta, né? Que eu já fui federada pelo vôlei do Flamengo. Tô com vontade legal. de voltar esse lado atleta. E aí a professora fala muito assim, é impressionante como você sustenta por causa do yoga. Aí eu falei, é verdade. Só que o yoga é muito mais do que o benefício físico, né, Alexandre? Sim. Porque é isso, você vai sentindo a integração corpo-mente. Né? Eu vejo os clientes me dizerem depois, isso que às vezes no consultório eu faço um asana, eu faço uma respiração com eles ali, dentro do que é possível, né? Não digo um pranayama, porque eu acho que o pranayama é outra história, mas aquela respiração de consciência corporal e tal. Já vale muito, vale muito. E é impressionante como eles dão o retorno que eles começam a fazer em casa, de tanto que gostam. E aí eles começam a fazer o retorno de como aquilo fez um efeito neles. Não, e foi prazeroso, né? Que a pessoa repete. Maneiro. Porque o chakra é a glândula é comportamento, né? Que é o hormônio, mas ele também é mais sutil, ele é mente ali, né? É isso aí. E você vê o seguinte, então você trabalha os dois. E você mexe com o emocional da pessoa, né? Com o emocional e com o psíquico, né? Você sai da aula, da prática, ou do teu consultório, ou da aula de yoga, ou até da própria experiência em casa, melhor do que você entrou. Sim. Então, esse prazer é legal porque você volta a fazer de novo.
Não, não, eu quero experimentar de novo. Pô, isso aqui é bom, hein, cara? Caraca, eu vou fazer mais uma vez. Sabe? É fantástico, fantástico. Essa conexão. Sim. E aí você vai equilibrando, assim, naturalmente, né? Sim. Você vai equilibrando os seus comportamentos. Por isso que eu acho que, por exemplo, se a gente pensar nos quadros psiquiátricos, né? Na questão da compulsão, do descarrilhamento do pensamento, na questão da bipolaridade, na hipersexualidade, eu acho que é muito interessante combinar com o yoga também. Não Sim. só com... Alguns casos vão precisar, sim, de um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas o yoga, ele complementa muito bem, né? Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho na terapia que fazem terapia e yoga comigo. Assim. Maneiro, maneiro. Junta, né? Tem o espaço da terapia e o espaço do yoga, é separado, né? Não é tudo Perfeito. na mesma consulta, Tá. quando é uma prática mesmo. Mas é muito interessante como o retorno da pessoa, inclusive, como complementa. Sim. É muito interessante. Muito interessante. E Agora, acho que pouco usado. Pouco usado, sim, pouco usado. Agora, André, eu queria perguntar uma coisa a você, é o seguinte, no caso da apatia, que a pessoa está sem energia, está lenta, e ela, por exemplo, como você até falou, que a pessoa não consegue realizar seus planos, né? Ela desenvolve até, por meio da vergonha, uma certa aversão sexual. Isso é uma característica de má energização do chakra swadhisthana, tá? Uma outra característica, ela tem uma necessidade de interação com pessoas ligadas não só à dor, mas também à insegurança, né? E aí isso tem uma conotação dela uma manutenção num ciclo vicioso do próprio desequilíbrio, né? E isso um outro aspecto é no amor. Ela vai viver o impulso sexual e a necessidade de ver um domínio sobre o ser amado. É isso que eu tinha falado no início, né? A pessoa tem essa característica. Outra característica de hipoenergização é a utilização de energia na tentativa de superar um profundo sentido de solidão e um tipo compulsivo de amor, né? No sentido de impelir a procura da união da... Seria o seguinte, como é que chama? Da cara metade, da outra metade, né? Tal da alma gêmea? Alma gêmea, essa é a palavra, alma gêmea. Isso é outra característica também da hipofunção, a hipoenergização do swadhisthana, essa busca pela alma gêmea, né? Porque na visão do yoga, você tem masculino e feminino em você. Eu também tenho. Apesar de eu ter um sexo diferente do teu, eu também tenho masculino e feminino. Aí a pergunta que fica, na visão do yoga, o que é alma gêmea? Para o yoga não faz sentido. Também acho que não. Então, no caso... O espiritismo também não. O espiritismo vai dizer que se você concebe a alma gêmea, você concebe um espírito incompleto. E a obra de Deus não é incompleta, né? Bota em xeque isso, né? Bota em xeque. Mas você vê, é um desequilíbrio pela pouca energização, né? Ou seja, me passa a ideia, né? Eu sempre preciso um pouco do outro. Eu nunca sou suficiente. O outro é que vai me realizar. O outro é que vai me sustentar. O outro é que vai me resolver. O que é extremamente frustrante, porque ninguém consegue fazer isso. Com certeza. Se consegue fazer, não é por muito tempo. E aí a gente pode pensar nos apaixonamentos, né? Nas intensidades amorosas do apaixonamento, que depois viram verdadeiras guerras de ódio e raiva, porque você se frustra, porque o outro não pode te dar isso, né? Ninguém pode. Verdade. De fora, né? Só você que pode. Ah, não, sim, com certeza. Certeza. Porque isso está muito disseminado na nossa cultura, né? Essa ideia de que o outro vai fazer algo, né? Uma aluna até comentou comigo isso outro dia. Umas alunas, né? Tinham várias alunas na sala, elas comentaram sobre isso.
sobre a questão do príncipe, né, da Disney, né? O príncipe encantado da Disney eu sempre gostei da Malévola quando nem existia o filme da Angelina Jolie. A Malévola? Eu muito gostei do príncipe. Eu gosto do sapo. Acho que vale mais a pena um sapo. O sapo. Eu também sou uma sapa, não sou uma princesa. Porque o que acontece é isso, né? O pessoal vende essa ideia do príncipe, né? Quando você vai ver, cara, é uma enganação, né? Uma enganação. Não é por Mas aí. eu estava te ouvindo e aí eu estava aqui pensando, assim, com cuidado, né? Assim, Sim. falar de transtornos, a gente tem que ter cuidado porque transtornos, de alguma maneira, definem sofrimentos e sofrimentos que pessoas vivem, né, Alexandre? Então, assim, Sim. com todo o cuidado, mas, assim, me lembrou um pouco essa coisa dessa expectativa do outro, que tem a ver com esse desequilíbrio do segundo chakra, pela hipo, né? Duas questões. Uma mais ligada, talvez, a uma depressão, que a gente pode falar, e o outro ligado ao que se chama, dentro do espectro dos transtornos de personalidade, o transtorno borderline. Porque uma das características, não é a única, mas é uma das, é que o border, ele vive muito intensamente a busca por um amor. É uma coisa de uma intensidade e de um preenchimento que aquele outro vai trazer muito grande, assim, muito grande. É meio no sentido da alma gêmea mesmo, dessa completude. Então, há uma expectativa nele, na mente dele. Enorme. De preenchimento. E detalhe, você no caso está fazendo... amam demais. Você está fazendo amam tanto... pode não, desculpa, completa. Não. Amam tanto que não conseguem nem ver que às vezes a sua atitude de amor, porque você faz aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você, porque no fundo você quer que faça com você. Entendi. Que nem percebe que talvez o que você quer que faça com você não é o que o outro quer que você faça com ele. E aí dá muito ruim, né? Entendi. Dá muito ruim. O que eu ia perguntar a você sobre a questão, você faz uma diferenciação entre o maníaco depressivo e o borderline? Então, assim, os transtornos de personalidade, eles são diferentes dos transtornos psiquiátricos, né? Tanto é que até uma outra numeração, porque tem a ver com a personalidade, que é diferente de ter a ver com o sistema psíquico, com os neurotransmissores, né? E aí você pode ter comorbidades. Então você pode ser uma pessoa que sofre do transtorno de humor bipolar e ter um transtorno de personalidade borderline. Uma coisa pode andar junta com a outra. Interessante. Entendeu? Como você pode ter só um transtorno borderline, mas você pode ter depressão e ter um transtorno borderline, por exemplo. Você pode ter essa junção, no caso dos transtornos de personalidade. Porque os transtornos de personalidade têm a ver com a personalidade, tem a ver com quem a pessoa é. São os antissociais, os borderlines, os psicopatas, sociopatas. Manipuladores. Estão dentro. É uma das características. Mas veja bem, tem escalonamentos, né? O transtorno borderline nem de longe é igual a, por exemplo, você falar de um sociopata. Sim. Ou de um psicopata. Né? Agora, uma coisa que eu arrisco dizer é... Porque, assim, por exemplo, os psicopatas, você pode pensar em serial killers, por exemplo. Que tem a ver até com uma compulsão também. Aí a gente volta para aí, né? Porque você tem uma compulsão ali de uma satisfação, muitas vezes ligada à satisfação física mesmo e emocional no ato, né, da violência. Mas, em 99% dos casos, não vou dar 100% porque para a gente não ser determinista, né? Sim. Se você for olhar as histórias, são pessoas que passaram por situações de violência, vulnerabilidade, sabe? Passaram por situações difíceis na vida também. E não precisa ser de pobreza, tá, Alexandre? Porque a violência, ela não está só na pobreza. Não, perfeito. A violência também está nos prédios da Zona Sul do Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Passou sufoco e não conseguiu metabolizar aquilo, né? Aquilo está meio que estagnado ali. E
termina, de alguma forma, reproduzindo o nível de violência que sofreu, né? Meio que como se fosse uma vingança, né? Talvez não consciente, Sim, ou mas... até para reproduzir um lugar de poder que não tinha quando sofria violência. Também. É interessante. Eu acho interessante como é que a psique humana se movimenta, né? Sim. Agora, tudo passa pelo corpo, né? De alguma maneira, são registros corporais também que essa pessoa viveu. E se você ativar essa musculatura, né, corporal, você começa a realizar mudanças, né? Também tem isso, né? O Hermógenes não tinha um trabalho nos presídios? Com yoga? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Que essa questão do chakra, ela está muito ligada, do Swadhisthana, está muito ligada à coragem, né? Consciência do mundo, lugar de luta e objeto de conquista. Esses são os atributos, de um modo geral, quando a pessoa energiza, né, adequadamente o chakra, né? Ela busca isso. Eu ia falar da depressão também. Sim. Porque também tem a ver com essa, né? O corpo do deprimido, até o corpo fica hipo, né? Sim. Pouco tônus. Hipotônico. Hipotônico, né? Hipotônico, exatamente. Sim. Isso. Letárgico, a pessoa fica sonolenta, né? Sim. Isso. Eu tenho alguns alunos com problemas desse tipo. Eu acho que vale a pena. Claro que isso você vai modular, né? Mas eu acho que vale a pena a proposta do corpo também. Claro que é diferente, né? Um ansioso, você de repente vai botar ali, né, um movimento, num deprimido, não. Muitas vezes você vai ter que ir primeiro até ele, por exemplo. Sim. Muitas vezes ele não chega nem no consultório, nem no estúdio de yoga, né? Você que vai chegar nele. Verdade. Mas, assim, até as posturas deitadas, faz uma, faz duas, uma automassagem, né? Às vezes você fazendo um primeiro momento toque para dar um hold. Porque, assim, Alexandre, o corpo ele é muito importante na clínica, mesmo na clínica de psicologia, eu acho. O corpo fala muito. Corpo, a postura corporal, como a pessoa chega, como ela senta, como é o tônus muscular dela, como ela se locomove. Para a gente da Gestalt, tudo isso é clínica. Conta muito, né? Se é uma pessoa que diz assim, eu estou super calma e está assim. Ah, mas eu estou tão calma e está assim. Pezinho quieto, pezinho quieto. Um Gestalt terapeuta vai falar assim, olha lá para o pé, fecha os olhos. Vamos ver que movimento é. Porque tem alguma coisa aqui que o corpo diz uma coisa e a mente diz outra, né? Sim. E a ideia é integrar, que é o mesmo movimento do yoga, né? Integrar mente-corpo, integrar. Não, bacana. Achei muito legal. Muito legal. Essa percepção, né? E como se assemelha, né? Ocidente e Oriente nessa leitura, né? Acho que você podia ler o Peirce. Você leu o Freud, lê o Peirce, você vai gostar. Proust? Peirce. Frederick Peirce. É o pai da Gestalt. Ah, é? Uhum. Cara, quem é o cara, rapaz? Tinha um cara... Tem um cara chamado... Mas esse cara não, esse cara é discípulo de Reich. Alexander Lowen. Sim. Ele já é uma outra linha, outro tipo de trabalho, né? Não, mas o Peirce visitou o Reich, visitou a teoria organísmica, que também vai falar da questão da homeostase, do corpo e que a gente busca também psiquicamente. Ele percorreu alguns conhecimentos, mas ele traz essa coisa do corpo, inclusive o sensório motor. É isso que eu estou te falando, a gente observa movimento, postura, tudo isso faz parte, né? Não, por isso legal, que o yoga é possível de trabalhar, por isso que para mim faz sentido trabalhar o yoga, os asanas, na verdade, na clínica, entendeu? Porque é corpo. Sim. E tem um detalhe, né? Essa questão da leitura corporal realmente é uma coisa muito, muito forte, muito interessante. Eu lembro de um professor que eu tive na BPY, na Associação Brasileira de Professores de Yoga, quando eu era aluno lá,
né? Depois eu me tornei presidente, mas eu era aluno do curso e tinha um psicólogo lá que terminou se tornando meu amigo, chamado Ricardo Forte. E esse cara é um cara sensacional, e ele tinha um amigo que foi fazer um curso nos Estados Unidos. E aí ele chegou lá nos Estados Unidos, devia ter uns 80 terapeutas, né? Era um galpão grandão. E aí o professor que ia dar o curso para a galera pediu um voluntário. Ele, como bom brasileiro, brasileiro é sempre generoso, né? Se ofereceu, nem sabia para que era. Aí o cara falou para ele assim, olha só, já que você é o voluntário, eu vou te pedir para você tirar toda a sua roupa, inclusive a cueca. Eita! Aí ele, como é que é o negócio? Ele falou, anda até o final do galpão, normalmente, como se não tivesse ninguém aqui, vai lá e volta. Depois, quando tu chegar, bota a tua roupa que a gente vai começar a aula. E aí esse cara, ele falou, depois que ele fez esse trajeto, o cara falou tudo da vida dele, sem entrar em detalhes, porque o cara não conhecia. Mas as características físicas dele, o cara falou tudo. Comportamento, tendência, dificuldade, facilidade, tudo. Como é que ele era de um modo geral? Pelo corpo dele. Até ver bem, porque muitas vezes a gente fica preocupado com marcas de joelho, de ombro, altura de quadril, até o tônus muscular de braço, perna, tudo isso falava sobre o corpo do cara. O cara tinha uma leitura corporal assim fora do normal, o professor que estava dando o curso. O corpo fala. E o que eu acho legal, Alexandre, é que ele fez uma leitura dele. Porque eu acho que também isso é uma diferença da Gestalt. Porque às vezes você tem alguns livros que vão falar, se você tá assim, quer dizer tal coisa. Se você tá... Sim. Né? Tipo, O Corpo Fala, que é um livro Sim, que todo sim. mundo conhece. Assim, a gente não desmerece conhecimento. Claro que é sempre bom da gente ler. A gente não desmerece conhecimento, eu acho, pelo menos, né? Sim. Acho que a gente até está numa época que se quer desmerecer conhecimento, mas eu acho que todo conhecimento é válido, né? Todo conhecimento até é válido. Para você dizer, isso aqui eu não quero, isso aqui eu acho que claro. não é. É claro. Porque eu li esse livro acho que é do Pierre Wells. Pierre Weil. Sim. Mas a Gestalt me responde mais, porque... E a Yoga também, eu acho, assim. Sim. Porque eu acho que é mais individual. Porque, assim, por exemplo, uma pessoa chorando, ela está chorando. Você pode atribuir que ela está chorando porque está triste, mas ela pode estar chorando porque está alegre. Quem vai te dizer é a pessoa. Porque existe choro de alegria, né? Sim. Então, o legal é que ele olhou para esse aluno, né, para essa pessoa, e ele falou a partir do que ele viu dessa pessoa. Sim. Que outro vai ser totalmente diferente, né? Claro. A percepção dele. E não é só isso, né, Andréia? É o que você falou sobre a questão do teu consultório. É como a pessoa chega, como a pessoa fala. Quando você faz uma pergunta a ela, como é que ela te responde? Isso. Esse contexto geral, né? É que você vai ter uma percepção da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm, como é que chama? Síndrome do jaleco branco, né? Chega num consultório qualquer e já fica nervoso. Pressão sobe, aquela coisa toda. Quer dizer, é uma pessoa que ela vai ter um comportamento diferente se ela te encontra, por exemplo, num lugar tomando um café. Está lá numa cafeteria. Quer dizer, não tem consultório, não tem nada. Quer dizer, ela ali vai falar, ela vai conversar, ela vai se expor, vai... Sabe? Quer dizer, de qualquer forma, você tem uma leitura da pessoa. Como é que a pessoa se comporta numa festa? Que ela está descontraída, está relaxada, está feliz, está entre amigos. Por isso que muitas vezes agora, pouco antes da gente começar a live, uma moça fez um contato comigo, ela tem uma pessoa que tem um problema de saúde mental e ela está querendo trazer para fazer aula de yoga comigo. Eu já dei aula de yoga para pessoas com algumas necessidades e tudo. E aí eu achei legal. Achei legal a ideia, eu gosto, não desgosto não. E aí, beleza. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, olha só, seria interessante você vir junto. Mesmo que você não queira ficar, porque a pessoa se sente mais confortável tendo alguém conhecido com ela na aula. O lugar é estranho, o lugar é diferente.
Ainda mais a escola aqui da ilha, que tem opção de corda. A Vila Penha também tem. A opção de corda pendurada. Pô, o que é isso? O que esse cara faz com essas cordas? A cabeça do ser humano fica dando volta, né? Então, a pessoa se sentindo mais à vontade, ela naturalmente vai se sentir muito melhor e vai conseguir render muito mais numa prática do que chegando ali meio ressabiada, sozinha, vulnerável, não sabe se tem alguma coisa ali ameaçadora para ela não conhece o negócio de yoga. Esse pessoal fecha o olho e começa a cantar, faz uns ruídos estranhos, né? Não sei o quê. Tem gente que fica assim tensa, né? Não sabe o que é e tudo. Às vezes, até o próprio contexto da aula não dá para dar uma explicação maior, né? Então, eu acho legal quando uma pessoa conhecida vem junto, né? Às vezes é mãe e filha, né? Vem junto, uma dá apoio à outra, todo mundo fica bem depois, ó, não, a minha praia não é essa, meu negócio é musculação, minha filha que vai ficar, tá tranquilo, mas a menina já sabe como é que funciona, né? Ela fica mais à vontade e vai bem, né? Mas é um processo, né? Um processo. Mas, por exemplo, nesse caso, Alexandre, uma Sim. pessoa que chega com questões mais graves de saúde mental, você fala até para ter um acompanhamento, para fazer esse vínculo, né? Sim. Ela parte de um lugar que ela conhece, de um hétero-suporte que ela já tem, para ampliar esse hétero-suporte, né? Porque é isso, você pede para vir alguém, estou decodificando aqui. Não, Por sim, quê? sim. Porque essa pessoa que vem é um suporte para ela, é um suporte externo. Até que ela crie vínculo com você, confiança, e possa ampliar e já não precise dessa outra pessoa. Exato. Nesse caminho, vale também, de repente, modular a aula? Por exemplo, se você sentir que é uma pessoa muito desconfiada com mantra, vale adiar o mantra, por exemplo? Vale, tranquilamente. Vale? Até não fazer, problema nenhum. Tranquilo. Pois é, modular de acordo com o que a pessoa consegue, né? O tipo de dificuldade. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem uma questão religiosa e que ela não fica à vontade com a questão do mantra. Problema nenhum. Não se canta mantra, começa a aula sem mantra. Problema nenhum. A aula não vai ser menos importante, menos eficaz por causa da ausência do mantra. É tranquilo. Essa questão da adaptação, eu acho que é uma coisa até que o professor de yoga ele tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que ter essa fluidez, porque a aula não é dele, a aula é do aluno. É importante sempre ter isso em mente. A aula é do aluno, não é minha. A minha aula eu faço em casa, eu faço em qualquer outro lugar, faço do meu jeito. A do aluno não. A do aluno é do aluno. A necessidade dele é que tem que estar sendo atendida naquele momento. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí é isso que eu falo, eu critico. Eu critico mesmo, tem momentos que eu critico professores que são marciais. Percebeu a palavra marcial? Cai na mesma situação que nós temos nas nossas escolas. As nossas escolas, eu não sei se vocês sabem disso, quem está assistindo a live agora ou depois, as nossas escolas, elas evoluíram dos quartéis. Por isso que os uniformes, sabe, aquela... Cara, o ser humano não é isso, cara. O ser humano não é isso. Existe mais gente, olha só, existe mais gente civil no Brasil do que militar. Sabe quantos são os militares no Brasil? Exército, Marinha, Aeronáutica, não estou falando de polícia militar, não. 400 mil pessoas, 400 mil. Sabe quantas votaram na última eleição? 118 milhões. Muito mais. Cara, nós não somos militares, cara. População, mas não é só o Brasil, não. Estados Unidos, Alemanha, nós não somos militares. Essa é a realidade. A maioria são civis. Então, você pegar uma escola e transformá-la num quartel não faz o menor sentido. A escola deveria se desmilitarizar. Isso seria o adequado. E aí você faria o trabalho, essa que é a ideia do acolhimento. Porque eu não sei quem é esse aluno. Eu sei o seguinte, ele precisa aprender. Deixa eu ver qual é o potencial dele e o que ele está precisando. O que eu posso ensinar a ele. Que é isso que eu procuro fazer na Escola Jaya. Eu quero ver quem é que está chegando. Por isso que eu gosto da aula experimental. Faz aí do teu jeito. Eu não vou quase te corrigir, eu quero ver o teu nível de compreensão, se você entende o que eu estou falando. Eu mostro para você, para ver a capacidade que você tem de copiar. Isso tudo eu fico avaliando, entendeu? No primeiro contato.
para eu saber quem é a pessoa e eu poder ver qual é a ferramenta que eu tenho que usar com essa pessoa. Então termina sendo, apesar de ser uma prática coletiva, termina sendo uma coisa individualizada. Mas essa individuação, vamos chamar assim, é fruto da minha percepção como professor. Entendeu? Isso tem a ver com o segundo chakra, Alexandre? Essa modulação toda que você faz? Você tem que estar com o segundo chakra equilibrado para poder olhar, sim, se dispor ao outro. Qual seria? Porque aí também a gente fala do professor, né? Do chakra do professor. Do professor, assim. Não, porque o que acontece é o seguinte, olha só, eu estava pensando sobre isso hoje, mais cedo, e eu estava conversando até com alguns colegas que já fizeram curso comigo e tudo. Eu estava falando sobre isso, né? Porque yoga, além de não ser uma coisa marcial, não é uma coisa maternal. Yoga não é maternal. Yoga é uma tradição até masculina, que está ligada a um patriarcado, vamos chamar assim. Mas tem controvérsias sobre isso, tá? A questão toda é o seguinte, eu vejo o yoga, tira agora a história do matriarcado e do patriarcado, eu vejo muito o seguinte, o professor de yoga desenvolveu uma certa habilidade para levar o seu aluno para uma situação de autossuficiência. Autossuficiência. Encorajá-lo a praticar, encorajá-lo a se cuidar. Poxa, mesmo que eu não consiga fazer as 20, 30 posturas de uma aula, eu faça 5. Por quê? Porque essas 5 são importantes para mim. Quando eu faço essas 5, eu fico melhor. Como você fez, ensinou a pessoa a fazer trabalho de respiração. A pessoa passa a fazer em casa, que ela se sente bem. Poxa, é muito melhor a pessoa voltar se sentindo melhor para a tua consulta, próxima consulta, do que a pessoa se sentindo pior. Então, porra, dá a ferramenta para ela se trabalhar. E outra coisa, né? Tem a questão do autocuidado. Um amigo, recentemente que eu digo deve ter quase um ano isso, tá? Recentemente, ele estava com um problema a nível do pescoço, fez uma série de exames e não achou. Não achou o problema. Aí, ele fez contato com um médico indiano que mora em São Paulo. O cara é do Ayurveda, o médico. E aí, na consulta, uma das coisas, foram várias coisas que o cara receitou para ele. Uma das coisas era oleação. Cara, o que é oleação? Além do poder energético, o poder de substância, de nutriente que o óleo possui, porque a pele é uma grande boca. A maior boca que nós temos é a pele. Aqui por aqui entra sol, entra prana, entra uma porção de coisa. E entra óleo também. Mas olha só, quando você pensa na oleação, você está falando de autocuidado. Por quê? Porque tem um tempo. O cara tem que ficar nu, ele toma um banho de asseio, ele fica nu, ele vai se massagear passando óleo no próprio corpo durante 15, 20 minutos. Depois ele vai ter que ficar mais uns 15 minutos para dar tempo do organismo dele absorver aquele óleo. Cara, isso não é um autocuidado? Você tirou um tempo para você. É um autocuidado. Eu sei te dizer que a dor no pescoço sumiu. Depois de 15 ou 20 dias de oleação. Entendeu? Aí você fala assim, pô, Alexandre, mas isso é coincidência. Não, cara, não é coincidência. O nome disso é energia. Porque quando eu estou preocupado demais com uma coisa inacessível, inatingível para mim, mas eu estou preocupado com isso, cara, eu me frustro tremendamente. Porque eu estou gastando uma energia mental, preocupado com uma coisa que eu não tenho a menor capacidade de resolver. Não é frustrante isso? Porra, você fica evidente para você a tua impotência em resolver o problema. E a pessoa muitas vezes se sente muito mal por isso. Então, não é adequado levar a mente para uma situação em que você não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de poder, nenhum tipo de gerenciamento naquela situação. Então, o que eu faço? Pelo yoga, eu mantenho a minha mente onde eu estou, onde está o meu corpo. Quando essa situação se apresentar, aí sim, eu vou para a ação. Se der para eu fazer alguma coisa. Porque também tem isso. A aceitação é a minha percepção da minha limitação em termos de potência.
É isso que é dado o nome de aceitação. Cara, eu não consigo pegar a minha casa e carregar até a esquina. Não consigo. A casa é muito grande, muito pesada para mim. E eu tenho que aceitar essa realidade. Do contrário, eu vou sofrer tremendamente. Então, essa leitura equivocada é que leva a pessoa, muitas vezes, a esse tipo de desarmonia, né? E aí, no caso do amigo que se tratou com o Ayurveda e conseguiu se equilibrar, não precisa ser um problema. Como na maioria das pessoas, você até falou muito bem no início da live, não precisa ser um problema, você pode ter vários pequenos problemas, os quais você não consegue resolver porque estão fora do teu alcance. Não dependem só de você, dependem de outros fatores. E se você não tem uma leitura clara sobre isso, inclusive sobre a sua própria potência, cara, você vai ficar mal. Você vai, sabe, ao longo de 1 década, 2 décadas, você pode até desenvolver uma doença, cara, por causa disso. Então, essa leitura que o yoga nos traz, realmente ela é fundamental para você não sofrer. É você entender o porquê que as coisas são do jeito que são. E não há o que fazer. Aquilo que você não pode modificar, você aceita. É o caso, por exemplo, da morte. É o caso de uma doença que o século XXI ainda não consegue curar. O que você vai fazer? Aceitar. Sim. Estou aqui pensando. Não, porra, é bom. Eu gosto dessas pausas também de silêncio, porque a gente... E às vezes pinta uns insights bacanas, umas coisas assim, bem interessantes. Isso me fez lembrar um pouco o que você falou no início, sobre a questão da doença autoimune. Eu acho que a doença autoimune, assim, se você pensa na psicossomática, até na psicossomática de base gestaltista, né, porque tem alguns autores, né, que foram pensar psicossomática a partir da Gestalt também. Sim. Tem uma chilena, Adriana alguma coisa. Estou ruim de nome hoje, mas eu tenho o livro dela, depois eu também posso passar. Tranquilo. O adoecer, de um modo... É claro que sim, né? O adoecer tem vários fatores. Você tem a questão ambiental, se você... A gente está comendo muito veneno, né? Com a coisa dos agrotóxicos. O Covid é um vírus, né? Assim, não é se fechar isso, mas tem algo também que é nosso, né? Ainda mais se você pensa na doença autoimune, que é algo que você produz dentro de você. E isso também não é nenhum julgamento. Mas, assim, quando você falou em aceitação, eu fiquei pensando nisso. Porque isso tem muito a ver com aceitar, com a aceitação. E aí, Alexandre, a aceitação não é só aceitar o que você não pode para fora, mas é também aceitar quem você é. Sim. E aceitar as suas sombras. Sim. E o quanto que você pode adoecer por você brigar. Né? Por exemplo, o quanto que você quer ser uma boa moça, e aí você engole cada vaca, que não é nem sapo mais, é vaca. Sim. Né? Porque você tem que ser uma boa moça. Com as pernas abertas, a vaca. Você tem que ser princesa. E Sim. princesas não gritam. Princesas não sentem raiva. Princesas não mandam tomar naquele lugar quando a pessoa merece. Não é isso? Sim. Porque princesa é princesa. Mas claro. O quanto que isso adoece? Porque o que você faz com aquele sentimento que está ali? Primeiro que você não aceita. Porque o nível da educação e da uniformização é que nem homem não chora. Você não aceita. Então você bloqueia. Só que aquilo está ali. Vai represando, né? Volta como doença. Sim. Tanto que em Gestalt a gente fala que o processo de cura é integrar, é aceitar. É aceitar que dentro de você tem um tirano, ou aceitar que você é uma princesa que xinga, porque você não é princesa porra nenhuma. E por aí vai, né? Não, em detalhe, é interessante isso, né, cara? Quando você começou a falar, a primeira visão que me veio foi lúpus, que é uma doença basicamente feminina, né? Então, e o lúpus, ele é cruel, né, cara? Porque geralmente marca o rosto, né? Aquilo que a mulher, de um modo geral, pela própria sociedade, tem de mais magnífico, que é o rosto, a beleza, né? Então ela se sente muito mal com aquela coisa toda. E não é uma marca permanente.
fica um tempo, perturba bastante, depois aquilo some, depois volta. Quer dizer, se não mudar o padrão, né, a tendência é aquilo ali, volta e meia, está sempre aparecendo. Como você falou muito acertadamente sobre a questão da sombra, né? Como um fantasma que vem te assombrar, vem te perturbar, né? Sim. E aceitar que você sente raiva, que você fica zangado, que você tem inveja. A questão é o que você vai fazer com esses sentimentos. Você não precisa ser tomado por eles, né? Claro, mas eles claro. existem. Sim, sim. E eu estava falando hoje sobre isso na aula com uma aluna, sobre essas nuances entre surpresa, admiração e inveja. Porque, olha só, a mente, ela se movimenta muito rápido de um assunto para outro. A questão aqui não é se você sentiu inveja, aonde foi que você parou. Aí está a questão. Onde é que você estaciona a sua mente? Eu estacionei no mal-estar que eu estou sentindo porque eu percebo que eu não vou conseguir aquilo. Mas ele conseguiu, ou ela conseguiu. E eu queria. Percebeu? Quer dizer, a minha impotência de conseguir o que o outro conseguiu me causa esse mal-estar, que a gente chama isso de inveja. Não é para causar mal-estar. Mas eu posso malandramente, olha só, hein? Eu posso malandramente, isso é dica de que não está em livro, hein? Não é dica nem de livro. Dica que não está em livro. Você pode transferir. Namastê. Você pode transferir tua mente para outro ponto. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver um programa chamado O Encantador de Cães. É com um mexicano chamado César Milano, o nome do cara. Ele usa uma estratégia com os cachorros, em termos de adestramento, de tirar o cachorro do foco, da atenção, do ataque. Ele tira a atenção do cachorro. Com isso, ele relaxa o cérebro. Com a gente acontece igual. O que é chamado, na medicina chinesa, de pensamento obsessivo é doença. Eu só penso naquilo, o tempo todo. Quero ir para Disney, quero ir para Disney, quero ir para Disney. Quero 1 milhão antes dos 30 anos de idade. Quero ter $1 milhão antes dos 30 anos de idade. Isso é pensamento obsessivo. Isso me adoece. Entendeu? Então, trocar o foco. Vê bem, não quer dizer que você não possa ter um projeto. Sempre que você pode, você vai lá e dá mais um empurrãozinho no teu projeto para você ter $1 milhão antes dos 30 anos de idade. Tranquilo. Só que você não pensa nisso o tempo todo. Essa que é a questão. E quando vem esse pensamento, que é totalmente inútil, porque o pensar não vai fazer com que você tenha $1 milhão, você desvia ele. É o que o César Milano faz com os cachorros. Desvia o foco. Foca em outra coisa. Com isso, a tua mente, ela vai ficar mais sob o seu controle do que você sob o controle dela. Pelo comentário que eu fiz, já deu para perceber qual é a visão do yoga em relação à nossa mente. A nossa mente não somos nós. Ela faz parte. Então, no caso, ela é o quê? Ela é mais um órgão dos sentidos. É com ela que eu sinto raiva, medo, compaixão. É com a mente. Ela é só um órgão dos sentidos. Só isso. Ela é dispensável? Não. Mas ela precisa ser treinada. Treinada e monitorada. Que a mente é safada. A mente gosta de fazer umas traquinagens. Mas dá para você treinar, educá-la. Essa que é a ideia. Na visão do yoga. E, Alexandre, isso que a gente está falando de sentimentos represados, dessa uniformização, né, de você não aceitar quem você é com as suas sombras, isso até ser uma forma de produzir adoecimento. Como seria isso no segundo chakra? Assim? Seria daria um desequilíbrio hiper, os dois? Aonde... Você falou de não se aceitar. Sim. Porque você falou do segundo chakra que tem a ver com o eu, né? Com uma medida do eu. Tem. Mas o que acontece é o seguinte, olha só. Talvez tenha mais a ver com hipo do que com hiper.
Porque o hipo ele tem essa característica, por exemplo, de ter o controle, a posse, o poder da coisa toda. De manipular, de gerenciar, de gerir, sabe? De interferir. E da baixa autoestima também. Porque eu não sei se você concorda comigo, isso é uma percepção minha, eu não sou um especialista no assunto, eu sou apenas um observador. Eu vejo a baixa autoestima se manifestando na forma de arrogância. É uma das polaridades. Você tem a baixa autoestima naquela versão do pobre de si mesmo, né? Sim, o destruído, mas a arrogância seria, para nós da Gestalt, uma polaridade que fala da mesma coisa. É que nem onipotência e impotência. Sim. São dois problemas, na verdade, em relação à sua potência, porque nós somos potentes. Não Sim. somos nem onipotentes, nem impotentes. Né? Perfeito. Eu tenho para mim que atualmente só existe um imbrochável no país. É o único. É o único. É o único. Essa eu não podia perder. Essa eu não podia perder. Você levantou a bola, eu tinha que chutar. Não tinha jeito. Porque... Há quem diga que quem muito precisa se afirmar, pouco se afirma, né? É verdade. Já dizia o velhinho Freud no século XIX. E olha só, voltando ao que eu estava falando anteriormente sobre a questão do excesso, o pensamento obsessivo, tem uma relação com isso diretamente, porque... Débora está rindo. Porque a questão toda é o seguinte, o pensamento obsessivo, esse pensamento, ele vai ter uma interferência direta com musculatura. Entendeu? Então você vê o seguinte, no caso de pênis, você tem musculatura envolvida. Você tem sangue. Você tem isso tudo. Então, de certo modo, isso que eu falo pro pessoal, eu já conversei com os alunos sobre esse tipo de coisa. Não que a aula de yoga na ilha seja educação sexual, tá, gente? Não entendam mal. E daqui a pouco você está aí nas redes sociais, hein? Distribuidor de cartilhas. O cara do Tantra. O que acontece é o seguinte, aquele comprimido chamado Viagra, que eu não sei para quem não sabe, a palavra Viagra em sânscrito significa tigre. Tigre, Viagra. Então o que acontece? O Viagra, ele só é adequado para pessoas jovens, homens jovens. Por quê? Porque o Viagra, ele vai estar agindo na questão da confiança da criatura. Porque a pessoa com hipertensão arterial, que seria um homem mais maduro, ele não pode usar Viagra. Ele vai ter problemas. Então, é uma questão de confiança o Viagra. Agora, essa confiança, ela é abalada pelo excesso de preocupação. É essa sociedade que cerca a gente, que impõe que nós demos resultado, inclusive sexual. Você tem que dar resultado. Se você não der resultado, que entra na performance. Exatamente, o tempo todo. E aí, essa preocupação excessiva em dar resultado derruba você. Você não consegue render, você não consegue fazer. E você vê o seguinte, quando a pessoa relaxa, não tem nenhum tipo de pressão, a pessoa funciona bem. Tudo está na cabeça. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar nisso e, lógico, né, montar uma estratégia de vida para modular. Porque a ideia não é você, eu tenho vida sexual, e estou falando isso para homens e mulheres. Eu tenho uma vida sexual, legal, até os 40, 50 anos. Não, cara, isso é para a vida toda, cara. Isso é para a vida toda. Não é para hoje, amanhã, é para a vida toda. Agora, se a cabeça está cheia de coisa, meu irmão, com 30 anos tu já não está querendo mais nada. Sabe? Não tem condições de fazer mais nada. Hoje não tem moças de 25 anos, 23, 25 anos que estão tendo problema de escape de urina porque trabalham sentado o dia inteiro. Assoalho pélvico não tem a musculatura, ele está totalmente sem tônus. A receita que eu dou para isso é muito fácil. Muitos professores de yoga sabem disso. Eu vou falar que não tem nada de novo para professores de yoga. Quando você for urinar, seja homem ou mulher, nunca urine de uma vez.
Urine em etapas. Urine prende, urine prende. O que você está fazendo com isso aí? Você está fortalecendo a musculatura esfincteriana para você ter controle sobre os esfíncteres da uretra. Então, o que acontece é que é uma prática muito simples que tem dentro do yoga, que você pode incorporar ao teu dia a dia. Quantas vezes você vai ao banheiro no dia para urinar? 4, 5, 6 vezes? Você está fazendo exercício cada vez que você for lá, se fizer dessa maneira. Entendeu? Mas e aí você vai ter o quê? Pensando... Uma longevidade. Eu fico pensando também, Alexandre, até, tudo bem, tem uma coisa real de ficar sentado, mas eu fico pensando também o quanto que isso não fala de um desequilíbrio do primeiro e do segundo chakra, né? Sim. O quanto que também ficar muito tempo... Coisas mecânicas da vida moderna, o quanto que isso também pode trazer desequilíbrio. O desequilíbrio não precisa ser só do emocional ou da mente. A vida moderna, ficar muito tempo sentado, tem locais que a pessoa não consegue ir ao banheiro por horas, pela forma do método de trabalho, né? E são coisas básicas, né? E aí isso desequilibra o chakra também, né? Nós nos alimentamos e caminhamos, quer dizer, se você está fazendo isso, você está gerando uma série de fluidos, de resíduos do teu organismo que tem que ser liberado o tempo todo. A própria yoga, junto com a Ayurveda, porque muita gente não sabe, o yoga está dentro do Ayurveda. Ele faz parte do Ayurveda. Então, o yoga e o Ayurveda, eles falam o seguinte, que intestinos sujos são o solo fértil para toda e qualquer doença. Então, essa questão da prisão de ventre, que é uma coisa muito comum, infelizmente, na nossa cidade, cidades grandes, ela tem que ser combatida o tempo todo. E aí tem práticas que você pode fazer para você resolver esse problema. Porque você tem que ir ao banheiro todo dia. Pô, mas Alexandre, como assim todo dia? Eu falo assim, você não come todo dia? Você não respira todo dia? Você não dorme todo dia? Por que você não vai ao banheiro todo dia? Tem que ir ao banheiro todo dia, cara. Defecar todo dia. Tem que fazer. Isso aí é uma coisa básica do organismo. Não tem como abrir mão disso. Isso não é negociado. Quem faz isso vai adoecer. Entendeu? Então, é um modelo de vida que tem que se fazer presente para a gente para poder você ter saúde. E é simples. É só você ir ao banheiro. Para cada refeição principal, você tem que ir uma vez ao banheiro. Se você almoça e janta, pelo menos 2. Ah, mas eu também tomo café da manhã e faço um lanche à tarde. 3. Que isso, Alexandre? Agora, detalhe. Se está paralisado, há pouco movimento peristáltico no intestino, que é o movimento ondulatório para botar as fezes para fora, você tem que fazer exercícios para fazer essa movimentação. Aí é que entra as técnicas de criar do yoga, que na ginástica ocidental não tem. Tem nada parecido. Madhya Nauli, Agnisarya, Uddiyana Bandha, a festa. Ainda tem Vaman. Vaman é o vômito, você cria o vômito. Não está saindo por baixo, sai por cima, bota para fora. O negócio é você mover energia, não deixar estagnado. Porque a estagnação leva à doença. Entendeu? Então isso é importante. E tem a ver com o que você falou sobre a questão do emocional, né? Você mover esse emocional quando você falou sobre a questão da princesa não xingar, né? Não mandar tomar aqui, tomar ali. Tem que movimentar isso, né? O que não pode acontecer é ter um AVC, que é quando você explode para dentro. Aí não faça isso, que isso aí é inadequado. Vai dar um trabalhão danado, entendeu? Explode para fora, depois pede desculpa. Foi mal. Eu me descontrolei. Andréia, olha só. Generoso, hein? 10h40. Que isso? O papo tá bom, o Instagram vai dando espaço. O Instagram não te derruba mais, né, Alexandre? Eu não diria isso, eu diria que eles simpatizam com o trabalho. Mas vamos finalizar. Quarta-feira que vem, Manipura Chakra. Legal? Perfeito. Gente, obrigado pela presença. Andréia, brigadão. Foi ótimo, maravilhoso. Um beijo grande. Beijo para todos. Namastê, uma ótima noite. Você também. Obrigado.